sobre óxidos, sais e a famosa escala de acidez ou escala de pH. Tá? Esse material foi baseado na apostila e vai ajudar vocês na resolução dos exercícios que estão na apostila. Lembrando que a apostila de novembro nada mais é, nada menos que a nota do terceiro bimestre. Então, vamos que vamos! Então, primeiro, qual que é o objetivo da nossa aula? Diferenciar as principais funções inorgânicas, compreender as suas utilizações e limitações e assegurar que vocês saibam dar nome nessas substâncias. Nomenclatura é dar nome a bases, óxidos e sais, principalmente esses dois. Então, vamos lá. Um dos principais problemas ambientais atuais devido à poluição é a famosa chuva ácida. Lembrando que a água da nossa torneirinha, a nossa água da chuva, ela é levemente ácida, tá? Ela já tem uma acidez devido à presença de gás carbônico que reage com a água e vira ácido carbônico e torna a água levemente ácida. Aí acontece uma coisinha chamada crescimento urbano, né? Esse crescimento urbano precisa de muitas indústrias. E essas indústrias, elas consomem muitas substâncias, entre elas produz fertilizantes, produz plásticos, N coisas. E essas substâncias liberam para o meio ambiente gases. Entre esses gases, que são os óxidos, se chama gás dióxido de enxofre, gás dióxido de nitrogênio e dióxido de carbono. Símbolo é CO2, NO2 e CO2. Esses gases, em geral, eles reagem com a água presente lá nas nuvens e se transformam em 3 ácidos. Um deles é o ácido sulfúrico, outro deles é o ácido nítrico e o terceiro é o ácido carbônico. A junção desses ácidos misturados com a água torna a chuva que vem em seguida em cidades próximas, em torno de até 100 quilômetros. Essa chuva é muito ácida. E o que causa a chuva ácida no meio ambiente? Ela torna o solo muito ácido, a água ácida e dificulta o crescimento de micro-organismos, de algas, de plantas e de animais, que são muito sensíveis à alteração dessa acidez do solo, né? Então, para isso que usam-se calcário. O calcário, CaCO3, ele é utilizado para corrigir a acidez derivada dessas substâncias, além da acidez própria da formação do solo também. Entretanto, não adianta somente ficar aplicando calcário. Tem que mudar aqui o começo dessa pirâmide, reduzir a emissão desses gases tóxicos, diminuindo o consumo desses produtos derivados de combustíveis fósseis, que é os maiores produtores desse problema. Em geral, todos esses gases, SO2, NO2, CO2, são classificados na química como óxidos, porque eles só têm 2 elementos, e um deles é o oxigênio, por isso, óxidos, tá? Então, são gases tóxicos que são liberados na queima de combustíveis, principalmente de origem fóssil, tá? Vai reagir com a água presente na nuvem, cai em forma de chuva e acaba com vegetação, acaba com a qualidade da água, do solo, etc. Tá? Então, o princípio é aqui. Se a gente reduzir o consumo de materiais de origem fóssil, como carvão, o próprio, digamos, o petróleo, já fazemos uma boa redução desses problemas, tá? Bem, então, em resumo, quais são as reações de formação de chuva ácida? Então, como eu já falei, a nossa chuva já é naturalmente ácida devido ao gás carbônico, que é um óxido, reagir com outro óxido, que é a água. A água é um óxido, formando uma substância chamada ácido carbônico. Essa água, né, esse ácido carbônico, ele se decompõe naturalmente em gás carbônico e água. É uma substância bem instável.
e a presença desse ácido que deixa a nossa água levemente ácida, tá? A gente vai falar mais para frente uma escala chamada escala de pH. Essa escala ela varia de 0 a 14, tá? A escala de acidez é uma escala que aponta para você se uma substância ela é ácida, básica ou alcalina. Quando eu tenho um pH acima de 7, eu tenho uma substância alcalina, ou também chamada de básica, até 14. Quanto mais próxima a 14, mais básica ela é, mais forte. Mais corrosiva também, tá? Fica a dica. E quanto mais próximo ao pH 0, mais ácida ela é. Sabendo que as extremidades, tá, dessa escala, tanto o 0 quanto o 14 são extremamente corrosivos. Então, as substâncias que tiver o pH, que é o potencial de acidez, mais próximo aos extremos, se for para 0, ele é extremamente ácido. Se for para base, 14, extremamente básico ou alcalino. Bem, continuando as reações da formação da chuva ácida. Então, primeiro, queima do enxofre. De onde vem esse enxofre? De combustíveis fósseis. Óleo diesel, gasolina, por exemplo, é a impureza presente nele. Aí, o enxofre reage com o oxigênio do ar e vira um óxido, chamado dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre reage novamente com o oxigênio presente no ar e se transforma em trióxido de enxofre. E esses dois gases, o SO2 e o SO3, que é o dióxido ou trióxido de enxofre, reagem com a água presente nas nuvens e se transformam em ácido sulfuroso ou sulfúrico, que são extremamente fortes e corrosivos. Tanto é que o pH deles está em torno de 0,1, ou seja, extremamente corrosivo. Tá? Bem, então aqui a gente tem um pequeno resumo sobre a questão da chuva ácida. Bem, então vamos para o segundo capítulo da novela da aula de hoje. Óxidos. Óxidos só tem dois elementos e um deles é o oxigênio, tá? E os óxidos podem estar no estado sólido, como alguns minerais, que é o caso da magnetita. A ferrugem. A ferrugem nada mais é que óxido de ferro, ou óxido ferro. O gás carbônico também é um óxido. A água é um óxido. E o CaO, que é o nosso famoso cal virgem, também é um óxido. Aquele cal que é usado até para pintar parede. Então, tem óxidos no estado sólido, tem óxidos naturalmente no estado líquido e tem óxidos no estado gasoso. Estão em todo lugar, tá? Bem, alguns óxidos que a gente tem em casa, no nosso cotidiano, o mais comum é o famoso cal, ou óxido de cálcio, KO, CaO. Sempre o nome é de trás para frente, então, óxido de cálcio. Ele é sólido branco. Essa aqui é a representação do cristalino, sendo a bolinha amarela o cálcio e o vermelhinho o oxigênio. Ele é formado na construção civil, na fabricação de cimento, de tijolo, de cerâmica. Também é usado na área agrícola, com controle de fungos e bactérias. E também é ótimo para corrigir a acidez do solo, assim como o calcário, tá? Ele é vendido assim em área laboratorial e assim na área agrícola. Vem carretas e carretas cheias de óxido de cálcio. Bem, outro óxido no nosso cotidiano é um que a gente elimina na respiração, que se chama gás carbônico, cujo nome científico é dióxido de carbono. 2 oxigênios e um carbono. Ele também é produzido muito fortemente nas indústrias, então aquele gás que você vê ali é água com gás carbônico, tá? E ele é usado na fabricação do famoso gelo seco.
E a gente elimina e as plantas precisam de gás carbônico para fazer a fotossíntese. Essa é a molécula dele, mas ela não é inclinada, ela é reta. E a fórmula dele, CO2. Outro que a gente não vive sem é a própria água. Ela é um óxido formado por 2 hidrogênios a 1 oxigênio. É o óxido mais importante para a vida no nosso planeta. É uma molécula de oxigênio com 2 hidrogênios. Uma molécula extremamente polar, que compõe rios, mares, nuvens, etc. E sem água não tem vida na Terra. Outro que é usado muito, principalmente na formação de pomada infantil, é o óxido de zinco. Óxido de zinco é um pó branco usado para pintar rostinhos de palhaço e também é usado na fabricação de protetor solar e na produção de algumas pomadas para infantil, para criança. Ó, óxido de zinco, é só olhar na pomadinha para queimadura de bebê, tá? Outro também utilizado é a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que já é classificado como um peróxido, tá? Porque ele tem 2 oxigênios ligados ao hidrogênio, é uma molécula extremamente instável, tanto é que se você deixar aberto, ela vira gás, ela decompõe. O peróxido de hidrogênio, ela vira água e gás oxigênio que vai embora, tá? Ela tem serventia como bactericida, alguns usam para clarear cabelo e na fabricação e clareamento do papel. Bem, agora vamos para a classificação dos óxidos. Os óxidos ou são básicos, o que significa isso? Eu pego um óxido formado por um metal, tá? Presta atenção, sempre metais alcalinos ou alcalinos terrosos, que pertencem na tabela periódica família 1 ou família 1A e família 2 ou família 2A. Aquelas duas primeiras coluninhas da tabela, tá? Se eu colocar óxido de sódio com água, vai se transformar em hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio é uma base. Então, óxido básico é aquele que sempre reage com água e vira uma base, se torna alcalino. E o ácido? Bem, se o óxido ácido reage com água e vira base, naturalmente o óxido ácido reage com água e forma ácido, que é o caso lá da chuva ácida, lembra? O trióxido de enxofre reage com a água e se transforma em ácido sulfúrico. E se você jogar ele com uma base, ele vai se comportar feito um ácido. Ele se comporta feito um ácido. Tá? Ele reage formando sal e água, que é a famosa reação de neutralização. Que esse sal aqui formado tem caráter neutro. Depois falaremos sobre os sais. Tá? Em resumo, se um óxido reagir com água e virar um ácido, é um óxido ácido. Se o óxido reagir com água e virar uma base, é um óxido básico. Se um óxido reagir com ácido, vai liberar sal e água, é um óxido básico. Isso aqui é o resuminho, tá? Uma classificação especial são os peróxidos, que eu já falei da famosa água oxigenada, H2O2, que podem ter vários tipos de peróxido, tá? Peróxido, observe que é sempre 2 oxigênios, tá? Peróxido de sódio, peróxido de hidrogênio. Os óxidos neutros, eles não reagem com ninguém, nem com água, nem com ninguém, tá? Eles não têm caráter nem ácido e nem básico. Entre eles, o monóxido de carbono, que é o CO, o monóxido de dihidrogênio e o monóxido de nitrogênio. Esse óxido de dinitrogênio, ele é bem instável, tá? Essas moléculas têm um perigo. Elas não reagem nem com água, mas são extremamente tóxicas a nós. Se a gente respirar essa substância, você pode morrer por asfixia. Por quê? A asfixia, nesse caso, é porque o CO não deixa entrar oxigênio nas suas células.
Aí você morre por falta de ar. Esse caso aqui do CO é o que aconteceu num apartamento ano passado, no Rio Grande do Sul, na época de frio, e ou na Argentina, em que o pessoal ligou lá o aquecedor e o aquecedor não estava jogando esse gás para fora. E esse gás entrou dentro do quarto, as pessoas estavam lá dormindo e começaram a respirar esse gás e morreu, literalmente dormindo. Não tinha força nem para pedir socorro. Tá? Isso é muito perigoso. E os anfóteros? Anfo significa duplo, tá? Anfótero significa que ele reage tanto como ácido quanto básico, ele corta para os dois lados, tá? O óxido de zinco, aquele mesmo componente da nossa pomada para bebê, ele pode reagir como um óxido básico com um ácido, ou ele pode reagir como um óxido ácido se você jogar numa base. Então, ele corta para os dois lados. Ele funciona tanto como a base quanto como ácido, tá? Além do óxido de zinco, o óxido de chumbo, estanho, arsênio, e também só esses elementos, que são os metais de transição, tá? Só esses. E o nome de óxidos? Aqui que temos um ponto de interrogação. Se for um metal, é só óxido de e o nome do metal. Por exemplo, óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de ferro. O ferro tem dois tipos, né? O ferro 2 e o ferro 3. Então fica, se mais 2 com menos 2, cancela as cargas. De ferro 2. Aqui, mais 3 com menos 2, a carga é trocada. Por isso que fica Fe2O3. A carga de um vem parar na bundinha do outro, tá? Aí é óxido de ferro 3. Tem até uns nomes especiais, óxido ferroso, se a carga é menor, e óxido férrico, se a carga é maior, tá? Aqui é o resumo da matéria. Mas, se for oxigênio ligado a metal, aí o bicho pega. Você tem que indicar a quantidade de cada um do elemento, principalmente do primeiro, que é o binômio. No está CO, você começa da direita para a esquerda. Então, monóxido. Por que monóxido? Porque só tem um oxigênio de carbono. Carbono não precisa pôr mono, não, tá? Só o elemento que está junto ao óxido tem que pôr mono. Então, ó, dióxido de carbono, porque tem 2 oxigênios. Trióxido de enxofre, porque são 3 oxigênios. Pentóxido, porque são 5 de difósforo, porque são 2 fósforos. Trióxido, porque são 3 oxigênios, de nitrogênio, porque são 2 nitrogênio. Tá? Isso aqui é se for a metal mais O. Se for metal mais O, é só óxido de e o nome desse metal. É mais simples, tá bom? Fica a dica aqui para nunca errar o nome. E os sais? Os sais são compostos de sabor salgado, não é à toa que chama sal, tá? Os óxidos, em geral, não têm gosto de nada, tá? Por exemplo, água não é para ter gosto. Gás carbônico é um gás que você não sente cheiro nem gosto, tá? Bem, esse óxido, esse sal aqui, a gente tem o sal de cozinha. O sal rosa é o mesmo sal de cozinha, só que tem impurezas, por isso que ele ficou rosa, tá? E o sal, ele é formado na reação de um ácido com uma base. Sempre forma o sal e forma água, que é um óxido, tá? Essa reação de ácido com base é chamada de reação de neutralização, porque neutraliza o efeito do ácido e neutraliza o efeito da base. Um sal de cozinha é esse aqui, o cloreto de sódio, formado pela reação do ácido clorídrico
com a base hidróxido de sódio. E além do sal formado, também forma água, que é um óxido. Bem, características dos sais, eles são ótimos condutores de eletricidade, por isso nada de ficar no mar, se cair raio, você está lascado, tá? A água salgada conduz muito mais eletricidade do que a água pura. A água pura praticamente nem conduz eletricidade. Tem sabor salgado e a maioria são sólidos. Só que, cuidado, nem todo sal é branco. Tem sal de tudo que é cor. Bem, sabendo que o sal mais comum é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, ele é formado por um sódio e um cloro. Ele é obtido da água do mar. Se ele tiver impurezas, ele fica com tom rosa. Se ele tiver baixo índice de impurezas, ele fica branco. A impureza que dá o tom rosa é o íon potássio, tá? Que dá o tom rosa. Ele é usado para a produção de soda cáustica e de gás cloro através de um processo químico chamado eletrólise, tá? Se vocês tiverem curiosidade, depois dá uma lida sobre isso. Outro sal que é muito utilizado no nosso cotidiano é o carbonato de sódio, Na2CO3, é conhecido como soda ou barrilha, é usado na fabricação do vidro, do sabão e de corante. E a fórmula desse é isso, ele tem 2 átomos de sódio e 1 de carbonato. O sódio e o carbonato se ligam por ligação iônica e entre os elementos ligações covalentes, entre o carbono e o oxigênio. Outro é muito comum, e principalmente aqui no estado do Mato Grosso, é o carbonato de cálcio, conhecido popularmente como calcário, usado principalmente na correção da acidez do solo no estado do Mato Grosso e outras regiões também, que tem solo naturalmente ácido, é o componente do mármore, da calcita e do calcário também, tá? Outro que a gente usa muito em casa é o bicarbonato de sódio, que é o NaCCO3, é um sal utilizado como fermento químico, também é utilizado para clarear a roupa, também é utilizado para limpar a boca, né, limpagem que a gente usa, não sei para que, mas não tem essa necessidade, tá? Botar bicarbonato na pasta de dente. E todos os sais, eles têm um nome assim um pouquinho complexo. Não ferrou não, bonita. É sempre assim, por exemplo, HCl. O nome do HCl é ácido clorídrico. Então, o íon Cl-, que vem dele, se chama cloreto. Se for o ácido clórico, que é o HNO3, ele libera o íon NO3, que é o Cl, perdão. Deixa eu corrigir aqui que eu coloquei o nitrato, cara. Que cagada, que feio, professor. Vamos falar só de cloro, então. Comecei com cloro, continua com cloro. O ácido clórico e o ácido cloroso é assim: ácido clorídrico, ácido clórico, ácido cloroso. Aí vem o cloreto, vem o clorato e o clorito. Professora, sou obrigada a decorar o nome desses ânions? Não. Tem uma tabela, atrás da tabela periódica com o nome desses ânions. Tá? E aqui eu coloquei também todos esses ânions. Ânions é de carga negativa. Ó. F-1, fluoreto. FO-1, hipofluorito. E assim vai, tá? E nomenclatura dos sais é igual aos óxidos da direita para a esquerda. Cloreto de sódio, iodeto de bário, carbonato de cálcio, sulfito de sódio, nitrato de rubídio. Tá vendo? Da direita para a esquerda. Ou seja, ânion, depois cátion. Bem, existem alguns casos especiais que não é o foco principalmente do ensino médio, que é alguns nomes especiais. Por exemplo, o NaHCO3, a gente conhece ele comumente como bicarbonato de sódio. Mas o nome científico dele é
hidrogenocarbonato de sódio, porque ele tem um hidrogênio aqui ainda. Por exemplo, hidrogênio sulfato de lítio. Se não for hidrogênio, for hidroxila, é nitrato monobásico de cálcio, sulfato monobásico de alumínio, nitrato dibásico de alumínio, porque tem duas hidroxilas. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Deixar bem claro que isso não é o foco principal, não precisa ficar com carinha de sustinho, não. E assim como qualquer substância química, se você jogar um sal na água, ela vai se quebrar em íons positivos e negativos. Sempre o da frente vai formar um cátion e os demais um ânion. Carbonato de cálcio quebra aqui, ó, no carbono, no cálcio. Então vai formar o íon cátion, cálcio, e o íon carbonato no caso, que é um ânion. O Na2SO4. O cátion, sódio. Por que é 2 aqui na frente? Porque tem 2 sódios, ó. Cuidado com esses detalhes, tá? E o sulfato, que é um ânion. A professora, de onde você está vendo esses nomes aí? Opa! Olha a tabelinha. Nitrato, bromato, clorato, tá? Essa tabelinha tá aqui para ajudar vocês. Não tem todas as substâncias, mas já tem uma bastante. Se você quiser o nome de todos os ânions, baixe uma tabela de ânions, que ajuda bastante você dar nome, tá? E por último, a famosa escala de acidez, ou escala de pH. A palavra pH significa potencial hidrogeniônico. E essa escala, ela varia de 0 a 14, sendo 7 a substância neutra, entre elas o NaCl, que é o sal de cozinha, é neutro, ele não é nem ácido nem básico. pH abaixo de 7 é sempre ácido, e acima de 7 é sempre alcalino ou básico, tá? Alcalina ou básica. Aqui, em resumo, nós temos o seguinte: substâncias ácidas, sempre pH menor que 7. Substâncias básicas ou alcalinas, pH maior que 7. E quanto mais próximo aos extremos, mais corrosivo é, mais perigoso, tá bom? Cada vez que você pula entre os números, você está multiplicando por 10, porque isso na matemática é logaritmo. Log de qualquer número na base 10, tá? Então, se você estiver diminuindo o número, tá ficando mais ácido. Se você estiver aumentando, tá ficando mais básico. Cuidado, tá? Isso aí às vezes dá uma confusão. E cada vez que você pula de um número para o outro, é vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100 vezes mais básico. E assim vai. Vamos dar exemplos, é mais fácil. A escala de pH em inglês. Ó, quem disse que não tem inglês na química, né? Qual a substância mais ácida entre todas essas? A mais ácida, ó, é a que está mais próxima a zero. A que está mais próxima a zero é a bateria. Então, é a minha substância mais ácida nessa escala. E a mais alcalina? A mais alcalina é a que está mais próxima a 14, que é a limpeza de ralo, tá? Então, limpador de ralo. Quem sei? Eu não sei inglês. Qual é a substância neutra? A substância neutra é water. Water é água. E qual é o pH da água pura? Tá? Água pura, vamos olhar, ele já está falando. Água pura, o pH igual a 7. E qual a substância mais ácida? O tomate, tomato, ou limão? Lemon. Bem, o limão é pH igual a 2. O tomate é pH igual a 4. Então, isso aqui é mais próximo a zero, certo? Como o pH 2 é mais próximo a zero, então o limão é mais ácido.
E você sabia que existem substâncias que mudam de cor em pH diferente? Por exemplo, no laboratório, a gente usa esse daqui, que é verde no pH neutro, amarelo em pH ácido e azul em pH alcalino. Essa substância se chama azul de bromotimol. Ah, professora, mas eu nunca vou ter isso na minha casa. Mas quem disse que você precisa? Você tem substâncias na sua casa que mudam de cor e às vezes você nem sabe o porquê. Exemplo, a hortênsia. A hortênsia ela pode ter a coloração azul ou a coloração rosa, mas não são variedades diferentes, é a mesma variedade. Se ela tiver a cor azul, significa que o solo seu está ácido. E se ela tiver a cor vermelha, significa que o seu solo está alcalino. Então, ela reflete a acidez do seu solo. Legal, né? Ela muda de cor conforme o pH do seu solo. Outra substância que é até usado lá no 9º ano é o repolho roxo. A gente pega, corta ele bem picadinho, bate no liquidificador, esquenta ele e tira aquele suco roxo. E dependendo do pH, ele muda de cor. Olha que legal. Ele vai do vermelho, o rosa escuro, o roxo claro, o azul, verde, verde claro e amarelo. Aqui, ó, até aqui é pH ácido. Daqui para cima é a pH alcalino ou básico. Ele muda de cor 7 vezes conforme o pH. E isso dá para fazer em casa. Teste o pH das substâncias da sua casa. Quer ver se o seu sabonete realmente ele é neutro? Ele tem que ficar num tom aqui, próximo ao roxo. Se você quer ver se por exemplo, aqui boa, ela tem que caráter ácido ou básico. O shampoo, o omo, qualquer coisa na sua casa, você pode testar. E aqui tem alguns exercícios de fixação, tá? Sobre o que a gente trabalhou em sala hoje. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá? E esses daqui é sobre o que a gente trabalhou em sala. Gente, aqui encerra nosso conteúdo. Ficarei apenas para plantão de dúvidas e tenham todos um ótimo final de semestre. E não esqueçam de entregar as apostilas até dia 10/12, que é quando eu vou encerrar todos os lançamentos. Depois eu não mexo mais no diário. Espero que ano que vem a gente termine o nosso 4º bimestre e todos tenham uma ótima semana. Tchau, 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 tchau. Vamos parar a gravação, né? Que já falei tudo o que precisava ser dito.